Boa tarde, meu nome é Sérgio Machado, eu sou licenciado em Geografia e bacharelando em Geografia aqui na Unesp Ourinhos. Trabalho na linha de Geografia Cultural e Ensino de Geografia. Boa tarde, meu nome é Fernando, sou professor de Geografia do Brasil e Atualidades do cursinho Cacu, da Unesp de Ourinhos. Sou licenciado em Geografia, estou fazendo bacharel também, estou para me formar já. E a gente vai discutir um pouco sobre a questão da globalização e da dependência econômica dos países. Em relação à globalização econômica e à dependência dos países, a gente vai pegar uma linha específica que é uma discussão do geógrafo, né, e professor Milton Santos, um dos maiores geógrafos brasileiros. E aí a gente vai tentar trabalhar três dos conceitos de globalização que ele tenta inserir nesse debate. E no segundo momento eu vou tentar explicar um pouco da questão da dependência dos países pobres, a relação que, por exemplo, o Brasil tem no sistema mundo, né, no capitalismo, e aí no final a gente dá um panorama geral, né, da importância dessa discussão para a geografia. Quando a gente começa a discutir sobre o processo da globalização, a gente tem que entender que são diversos fatores que estão sendo abordados. Fatores culturais, políticos, econômicos e sociais. Destacando-se a questão econômica, sendo que o Sérgio destacou muito bem aí a questão da relação entre os países. As relações entre os países ditos desenvolvidos e os países ditos subdesenvolvidos. O processo de globalização ele tem diversas definições por diversos autores. A gente vai trabalhar com a teoria do professor Milton Santos, porque é uma maneira bem didática e interessante de entender como que funciona essa dinâmica da globalização. O professor Milton Santos ele define a globalização em três vertentes. Ele diz que existem três vertentes aí desse processo da globalização. A globalização como realmente ela é, de forma perversa, a globalização como uma fábula e a globalização como ela pode ser, como ela pode se transformar. O processo da globalização ela se intensifica a partir da metade da segunda metade do século XX, através da grande revolução tecnológica. Através disso, a gente tem uma maior conexão, interação entre os países de todo o planeta. Uma maior ligação, principalmente por conta desse processo aí, tecnológico, né? Essa ligação, aí, seja através da televisão, da internet, do próprio celular, a gente tem uma maior diálogo lógico, né? Essa ligação, aí, seja através da televisão, da internet, do próprio celular, a gente tem maior diálogo entre as pessoas de diferentes partes do planeta. Porém, esse processo ele se desenvolve, né, e ele vem se desenvolvendo com o intuito de fortalecer a questão econômica, de fortalecer os interesses dos países desenvolvidos. Então a gente começa a enxergar realmente como ela é. E a primeira vertente da teoria do professor Milton Santos, a globalização como forma perversa, onde a gente encontra pequenos grupos de pessoas com uma grande concentração de renda em mãos e milhares de pessoas passando por necessidade, em situações até de miséria, compondo esse sistema contraditório que é o sistema socioeconômico capitalista. Aí a segunda vertente do professor Milton Santos, que seria como uma fábula, ela vem para fortalecer essa questão da perversidade. A fábula seria para iludir as pessoas que esse processo é algo realmente positivo para elas. A questão cultural, né? Por exemplo, nós brasileiros temos uma cultura, os norte-americanos têm uma outra cultura. Através da comunicação, através da propaganda, através da mídia, a gente tem a introdução dessa cultura norte-americana aqui no Brasil, né? E uma adequação dessa cultura ao povo brasileiro. O povo brasileiro começa a se identificar com essa cultura norte-americana. Um exemplo disso que a gente pode destacar é o próprio fast food. A fast food é uma cultura estrangeira que a gente incorpora aqui no Brasil como se fosse uma cultura nossa, né? A gente se sente bem
frequentando fast food, né? Então essa infiltração cultural, né, cria uma ilusão, né, através do consumo, e faz com que as pessoas não entendam realmente como o porquê esse processo de globalização foi desenvolvido, né, que seria a questão aí da perversidade. E a terceira vertente que o professor Milton Santos destaca é a questão de como ela realmente pode ser. Seria a questão desse povo desfavorecido, que é a maior parte do mundo, né? Se utilizar desses meios de comunicação para propagar os seus ideais, para propagar a sua luta. Né? A gente tem um exemplo disso, né? O movimento zapatista no sul do México, né? O movimento de resistência indígena mexicano, que se utilizou da mídia, né? da internet, das rádios, para propagar a sua ideia, o seu ideal. E outros movimentos sociais de outras partes do mundo começaram a aderir a esse ideal, e a luta se fortaleceu. Então a gente percebe aí que essa questão da tecnologia, né, que a gente tem atualmente, ela pode ser revertida, né, e utilizada de uma outra forma, que seria a questão aí que o professor Milton Santos destaca, que seria por uma outra globalização. Uma outra forma de se aplicar esse processo aí da globalização. Mas e aí, globalização para quem? Foi falado até agora que globalização é um sistema de desigualdades. A globalização ela vai se intensificar principalmente a partir da segunda e terceira revolução industrial, mas ela já é um processo bem antigo. A globalização, né, nos seus princípios, ela vai existir lá por volta das grandes navegações, lá no século XV, quando há uma expansão comercial por todo o mundo. Os diversos países, os diversos continentes se ligam. O mundo ele passa a se aproximar cada vez mais a partir das relações econômicas e, consequentemente, por um conjunto de relações culturais também. Mas a globalização ela só funciona, assim como o capitalismo, a partir de um sistema de desigualdades. Existe um discurso, é aí que entra a teoria da dependência que a gente ia falar agora, de que existe... deve existir uma dependência e um dominador. Existe um dominador e um dominado. Aquela velha relação clássica, né, da luta de classes. E isso se intensifica muito com o processo de globalização. A própria questão da teoria da dependência, não é... Por que a gente fala que é um discurso? Porque não é bem uma teoria, é um fato, e é um fato histórico. Existe uma dependência, infelizmente, de muitos países ditos subdesenvolvidos já desde do início da colonização. A exemplo do Brasil, né, e de diversos países da América Latina. Existe uma dicotomia, ou seja, uma diferença muito grande entre os chamados países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Das principais relações que a gente coloca na geografia é que os países desenvolvidos, né, ditos desenvolvidos, eles são países mais industrializados e com intensificação, né, do aparato tecnológico, enquanto que os países subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil, novamente, de alguns países da América Latina, são países que eles são mais fortes no setor primário, ou seja, na agricultura, na pecuária. São países ditos de agroexportação. E o Brasil, por exemplo, é um dos maiores países agroexportadores do mundo. Então aqui a gente tem essas mercadorias de base primária, que são chamadas de commodities, e a gente vende essas mercadorias para os países desenvolvidos, né, a baixos preços. Esses países industrializados e com aparato tecnológico avançado se beneficiam essa matéria-prima do setor primário. Ela fica muito mais essa matéria-prima do setor primário. Ela fica muito mais tecnificada, então ela é revendida para nós a um preço muito mais alto por ela ter mais, o que a gente chama de valor agregado. A dependência econômica ela se dá, né, de uma maneira bem simplista assim, dessa maneira. Só que dessa relação econômica vem a se intensificar também esse processo de desigualdade, porque desenvolvimento econômico não significa propriamente desenvolvimento social, né? E aí a maneira como a própria globalização, como o próprio capitalismo, né, nunca dá para a gente separar as duas coisas. A globalização e o capitalismo elas estão, né, incrustadas ali um no outro. E aí uma coisa que está muito forte hoje,
né, além da relação dos blocos econômicos, que não vai dar para expor aqui muito, é o papel que as multinacionais têm, né, nesse quesito. A globalização hoje, ela é dominada pelas multinacionais e pelo sistema socioeconômico neoliberal. Mas aí, como o Bator já falou também, o professor Milton Santos ele vem com uma outra proposta, né? Existe esse processo de dependência, existe essa teoria, e inclusive a teoria da dependência ela foi formulada por um dos sociólogos aqui, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, na década de 90, ele cria a teoria da dependência dos países subdesenvolvidos. O Brasil, a Rússia, a China e a Índia e a África do Sul estão inseridos dentro dos BRICS, né, que são países que na verdade já foram ditos subdesenvolvidos, mas são colocados como países em desenvolvimento, né, os países periféricos em desenvolvimento. Isso é interessante porque na verdade é um discurso também, aquela ideia, né, fabulada, como o Fernando falou, de que os países estão ascendendo. Mas é impossível a gente entender dentro do sistema capitalista uma igualdade de benefícios, uma igualdade de desenvolvimento entre todos os países. Porque se a gente coloca que a globalização, o capitalismo, ele só existe por desigualdade, então, enquanto existir desigualdade, vai existir capitalismo e vai existir esse processo de globalização intensificadora. Mas existem, então, e aí vem o outro lado, né, que o professor Milton Santos coloca, que são os grupos que lutam contra esse processo globalizante. Existem vários movimentos antiglobalistas no mundo. Um dos principais aqui, que o Botafogo colocou, tem o exemplo do movimento zapatista. Um dos principais movimentos sociais também é o Fórum Social Mundial, que vai correr, né? Correu umas décadas passadas em Porto Alegre, por exemplo. E no Fórum Social Mundial juntam-se vários movimentos sociais do mundo inteiro, vários movimentos sociais e políticos do mundo inteiro, para discutir a globalização e para discutir a intensidade com que isso está ocorrendo hoje em dia e quais são as propostas, os métodos e as ações práticas para a gente não, infelizmente, acabar com a globalização, porque a gente já está num processo muito acelerado. Muito as ações práticas para a gente não, infelizmente, acabar com a globalização, porque a gente já está num processo muito acelerado. É muito utópico a gente falar de uma destruição da globalização. Ela está introjetada dentro do sistema capitalista. E o que esses grupos sociais do Fórum Social Mundial pensam é o quê? É uma adaptação, com que esses movimentos sociais eles se insiram cada vez mais no papel político de toda a relação, né, inserida no sistema mundo. O capitalismo também é chamado de sistema mundo. E esses grupos sociais, esses movimentos sociais, eles lutam e buscam com que todas as camadas que por séculos foram desprivilegiadas, eles possam se inserir mais no debate econômico, político e social, para que então as classes menos desfavorecidas elas possam discutir, criticar, debater de igual para igual, né, com os outros grupos sociais, para que haja uma luta por igualdade social. Todo esse debate ele é muito amplo, mas ele é fundamental para a gente entender todas as disparidades, todas as desigualdades que ocorrem. Porque a gente não pode se prender mais à globalização como algo maravilhoso, né? Aquela ideia da aldeia global, de que tudo está juntinho. É por isso que lá no início a gente perguntou, globalização para quem? Existe uma globalização então que ela funciona segundo essas desigualdades. Mas existem também muitos grupos e existem muitos estudiosos, né? Inclusive a gente, na vertente da geografia crítica, a gente busca esse papel, né, de debater e criticar essas questões, né? O mínimo que a gente pode fazer. Por exemplo, na situação em que a gente está, o que pode ser feito de prático, né? A gente é jovem, o que pode ser prático no nosso sentido, por exemplo, estudantes de geografia, é dar aula, ser professor, mostrar que existem essas práticas que são práticas de mudança, né? E esse é um pouco do nosso papel. Um exemplo mais didático que a gente tem é a própria gravação desse vídeo, que pode ser divulgado para a escola, para o município, para o estado, para o país e para outros países, né? A questão da escala. O Cid destacou muito bem essa relação direta que existe entre os países. Ou seja, alguma coisa que acontece, por exemplo, lá na Rússia, vai afetar diretamente aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, vai afetar diretamente a Europa. Os países eles estão cada vez mais conectados, e mais essa preocupação que o Cid destaca, acho que é o fundamental. Para quem que é essa globalização? Para que serve essa globalização?